Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, aquela que nós amorosamente chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. A você que vai olhar logo de cara, né, o papo que hoje nós iremos trazer, nós queremos dar o nosso bom dia. E aqueles que ao delongar do dia, dos dias, do mês, forem passando também por esta gravação, desejo também um bom dia, se for de dia. Se for à tarde, desejo uma boa tarde, se for à noite, uma boa noite, né? Que Deus possa de qualquer forma estar abençoando a cada um de vocês. Hoje é dia 4 de junho, e nós queremos trazer um assunto interessante sobre a ceia do Senhor. Nós sabemos que existem várias vertentes, né? Várias vertentes de interpretação. Algumas das instituições, enquanto igreja, já até mesmo definiu o que é a ceia do Senhor. Assim como nós também, evangélicos ou protestantes, também temos, como presbiteriano, a nossa forma de entender a ceia do Senhor. Ceia do Senhor, que muitas vezes é chamado de Eucaristia, né? Por causa do nome onde a etimologia surge, né? Que é do grego Eucaristém, que é ações de graças, festa, né? Então hoje nós queremos começar, nós iremos gravar este vídeo, certamente na próxima semana nós iremos dar continuação, porque o assunto é interessante e muitas vezes recorrente, e muitas vezes mal interpretada por parte de algumas pessoas, ao ponto de até mesmo nos julgarem, né, como uma seita e não como uma igreja, uma religião. Nós presbiterianos, nós queremos dizer que a IPB também deixou aqui muito claro que não falo em nome da IPB, mas como membro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e de uma forma toda particular como ministro do Evangelho ordenado, né, eu quero conversar, trazer de como de fato nos é ensinado, né, no seminário, né, mesmo quando nós estudávamos nas escolas bíblicas dominicais, ou nos cultos de doutrinas, ou em escolas doutrinárias, como nós chamamos, nos dias de hoje. Mas nós queremos falar um pouco, começarmos a falar sobre esta questão instituída melhor por Jesus Cristo, para rememorarmos o grande feito redentório da igreja, né? Que é a ceia do Senhor, ou Eucaristia, como você preferir chamar. Nenhum dos dois nomes estão errados, né? É um sacramento, como igreja reformada, nós também aceitamos como sacramento, né? Então, faz parte da nossa caminhada, faz parte do alimento celestial para nós, né? E nós queremos hoje trazer este pensamento. O Papo Mais Que Reto, eu faço questão até mesmo de falar, já estou aí com quase 5 minutos falando, ele não é aquele papo rápido, né? Até porque a intenção é falar de uma forma honesta, sincera, né? De uma forma simples, aquilo que nós cremos, ou de como nós cremos. E como base de nossa fé,
né? Uma vez dada por Cristo a cada um dos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, não somos apóstolos, está aqui, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra inerrante de Deus dada para nós, né? Nós que queremos seguir a Jesus Cristo. Então ela é a palavra. Para nós só as Escrituras nos basta, né? Desculpa, né? Falando aqui de forma plural, as Escrituras, ou a Escritura, como você queira chamar, ambas estão corretas, né? Por isso que eu disse que é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus inerrante. Então nós queremos pensar hoje baseado no que a Escritura Sagrada em João fala sobre a questão já da Eucaristia, né? Especificamente nós não iremos aqui falar já desta ordenança do sacramento. Eu sei que para os batistas, por exemplo, outras tendências, como os nossos irmãos pentecostais, me refiro às igrejas tradicionais pentecostais, ela fala que não é um sacramento, é apenas uma instituição ou uma ordenança. Para nós presbiterianos ou membros da Igreja Reformada, né, para nós é um sacramento, ok? Sacramento porque vem de sacramentum do latim, né? Sagrado, ou ainda deriva de uma outra palavra, regula, regra, né? Regra. Então, como regra, para nós, a ceia do Senhor é um sacramento. A Eucaristia é um sacramento. E hoje eu quero falar um pouco do que Jesus falou a respeito. Hoje eu estou apenas começando, queridos. E olha que já estou com 7 minutos, né? Mas abrindo o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos de 22 ao 40, nós vamos ler nós vamos ler o que Jesus falou, né, para os judeus. E eu quero pedir licença a você para ler. E dizendo que na próxima gravação eu ainda vou, de uma forma específica, continuar falando um pouco mais sobre este tão precioso sacramento dado à Igreja de Jesus Cristo. Então vamos ler, começando já dos versículos de número 22. Lá na epígrafe, se você tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida, ou mesmo a Septuaginta católica, né, a Bíblia oficial de Roma, nós podemos ler assim. Você talvez leia com outras palavras, mas tendo os mesmos significativos, ok? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais não porque viste sinais
mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Até aqui, queridos. Até aqui. Esta leitura nós iremos continuar, com a graça de Deus, próxima semana. E eu sei que há poucos dias, mais de uma semana, não está com muito tempo, a igreja majoritária, quando eu falo a igreja majoritária, a igreja aqui no Brasil, a maior igreja cristã, né, me refiro ao cristianismo, celebrou há pouco tempo a festa do Corpus Christi. Nome latino, né? Corpo Christi, Cristo, né? O corpo de Cristo. Há pouco tempo foi celebrado. E esta festa nem sempre esteve no calendário da Igreja Católica, da citada Igreja Católica. Me refiro à Católica Apostólica Romana, ou mesmo as derivadas dela, como a Igreja Brasileira, né? Esta celebração, ela foi criada para festejar, para celebrar, né, o corpo de Jesus Cristo transformado, ou seja, o pão deixou de ser pão e o vinho deixou de ser vinho, agora ambos são corpo e sangue de Jesus Cristo, segundo a crença católica apostólica romana, ou católica apostólica brasileira, ou outras derivadas, celebrarem o corpo de Jesus Cristo, tal qual como está no céu, de forma incruenta agora está no pão e vinho. Esta festa nem sempre existiu, como eu falei, na Igreja Católica, né? E a finalidade dela é exatamente para focar o dogma da transubstanciação, né? O dogma da transubstanciação, onde o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho. O pão passa agora a ser o próprio corpo de Jesus, tal qual como ele está no céu, ele está na hóstia, e o vinho, tal qual como está no céu, o sangue de Jesus Cristo, também está ali no vinho. Já deixou de ser vinho e passa a ser o sangue de Jesus. Isso é o dogma ensinado, né, pela Igreja Católica,
e outras igrejas também, embora não se dê o nome de transubstanciação. É o caso das igrejas orientais, né? Das igrejas cristãs orientais. Me refiro a Copta, a Malancá, a Jacobita, que é a igreja síria ortodoxa, que antecede, por sinal, a igreja de Roma, né? Segundo os estudiosos, a origem do cristianismo se deu com eles, lá no Oriente. Mas nós não iremos entrar neste mérito, né, da transubstanciação agora, e nem nos referindo à Igreja Latina, especificamente a Igreja de Roma, com suas derivações, ou mesmo a Igreja Latina, que também existe a Igreja Católica Latina, que está no mesmo patamar da Igreja Católica Romana e das igrejas orientais. Mas esta festa, queridos irmãos, do Corpus Christi, ela começa a ser pensado. Existem várias tendências de informações em 831, né? Em 831, através de um monge beneditino. É uma das informações que eu coletei, né, por um monge beneditino, que tinha por nome Radbertus. E ele irá começar a propagar este ensinamento, esta festa na igreja. E em 1215, né, foi levado esta festa, que já estava bem popularizada. Em 1215 foram levados ao quarto conselho de Laterã, né? E em 1564, definitivamente, o Papa Inocêncio III, alguns dizem que foram Inocêncio IV, mas na verdade Inocêncio III, ele irá proclamar como dogma, né? Como dogma, a festa do Sagrado Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Me refiro à Igreja Católica. Bem, uma das finalidades para esta festividade foi exatamente de fazer com que os fiéis viessem a observar, através desta festa, né, através do que se celebra a festa, o corpo real de Jesus Cristo transformado, né, transubstanciado no pão e no vinho. Repito, esta festa nem sempre esteve com os primórdios da igreja, mesmo na igreja de Roma. E também, até onde eu sei, as igrejas do Oriente, né, como a siriana, a Copta, né, a Malankar na Índia, que é uma igreja que, segundo a tradição, Barnabé, né, São Barnabé foi que fundou a igreja na Índia. Eles não celebram esta festa do Corpus Christi. Apenas a Igreja Católica, com as suas derivações, a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Latina e outras, né? E outras aí que, por sinal, pela própria Igreja de Roma não são aceitas como igrejas, né? Como religião, e sim como seitas. Esta festa que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo e que quer mostrar a transformação, né, do corpo e sangue de Jesus, ela tem um caráter muito mais profundo de crença, né? Porque na verdade ele quer mostrar o sacrifício incruento de Jesus Cristo agora no pão e vinho, ou seja, aquilo que Jesus fez lá no Calvário,
há 2000 anos atrás, e que antes celebrou, instituiu a Eucaristia do pão e vinho, a ceia do Senhor, onde ele diz que devemos celebrar, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, você pode ler, que você vai encontrar exatamente Paulo falando que ele recebeu do Senhor o que também transmitiu, né? Está lá no versículo 23 diante, que diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Palavras também de Jesus, dada a Paulo, o último dos apóstolos. Em Mateus 26, dos versículos 26, ele também vai instituir, né? Pegou o pão, deu graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Também, semelhantemente, pegou o cálice e disse: tomai dele todos, este é o cálice do meu sangue, a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então a Igreja Católica, ela remonta esta instituição e afirmando que Jesus transformou o pão e o vinho no seu próprio corpo, embora ali, quando Jesus está a celebrar a ceia, né? Ele primeiro celebra a ceia, são dois momentos que ali ele vive. Primeiro celebra a ceia judaica, usando ervas amargas, né? Vinagre, aquilo tudo que o judaísmo ainda hoje faz, no mês de abril. E depois ele institui a ceia, não mais com aqueles elementos todos, agora só com pão e vinho. E naquele momento que Jesus está consagrando, ele está dizendo que ali é o corpo dele, mas devemos fazer em memória, ou seja, em memória do corpo de Jesus, em memória do feito de Jesus. Qual foi o feito de Jesus, queridos? Foi a sua morte redentora. Na ceia do Senhor nós rememoramos a ceia do Senhor. Para nós, é aqui onde entra essas questões, e aqui, para nós, por exemplo, reformados, ali, e eu vou falar um pouco mais adiante a respeito disso, ali não está a transformação, mas ali está o corpo, né, a representação do corpo, o pão e o vinho do sangue de Jesus, onde celebramos misticamente, ou seja, como muitos dizem nos dias de hoje, espiritualmente, aquilo que Jesus fez lá na cruz, no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Para a Igreja Católica, não. Ali acontece a transformação, por isso que eles vão focar no verbo ser, isto é, o meu corpo, está no presente, né? Só que nós devemos entender que existem regras de interpretação, de hermenêutica, né? para a leitura, tanto desta carta, praticamente os evangelhos sinóticos vão tratar da questão da ceia do Senhor. Né? E nós devemos entender que ali é apenas uma questão literal, né? Não é algo que nós venhamos sustentar, nós como reformados,
o corpo de Jesus, né? A transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Jesus. Bom, esta é a forma da Igreja Católica enxergar a transubstanciação, a transformação do corpo e sangue de Jesus. Mas existe também uma outra corrente que também caminha pelo aspecto dogmático da ceia do Senhor, que são os nossos irmãos luteranos. Os luteranos vão afirmar parecido, quase na mesma forma, da Igreja Católica. Eles não vão dizer que houve ou que há uma transformação, mas que existe uma consubstanciação. Quando Jesus, ele é uma questão de fé, né? É uma questão de fé. Quando Jesus instituiu, né, e pela invocação, assim também como na Igreja de Roma, do Espírito Santo sobre os elementos pão e vinho, Jesus passa a estar com os elementos. Enquanto que na Igreja de Roma se sustenta a transformação, a transubstanciação, na Igreja luterana, é o ramo do cristianismo, se sustenta a consubstanciação. Ok? Então existem essas duas vertentes na Igreja Latina, me refiro à Igreja Ocidental. Já para os nossos irmãos cristãos do Oriente, né, as igrejas do Oriente, eles falam em transmutação, né, que foi uma promessa que Jesus fez, que estaria com a igreja até os últimos dias, né, alimentando esta igreja a fé. Então, que não há uma transubstanciação, mas uma transmutação, uma mudança. E que independe de quem celebra. Porque foi promessa de Jesus em estar com eles até a consumação do século. Quando Jesus está ascendendo aos céus, Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E depois, né? E lá no final ele diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Tudo isso daí é a montagem, a montagem sistemática, né? A teologia vai fazer isso, é a montagem sistemática da doutrina, né? Da doutrina da Eucaristia ou da ceia do Senhor, como você queira chamar. Mas existe também, né, eu disse que para a Igreja Latina há essa apenas diferença com substanciação e a transubstanciação e consubstanciação, no caso católicos e luteranos. Existe uma outra vertente na Igreja Latina, que somos nós. Nós, reformados, nós cremos que foi uma ordem de Jesus, que ele disse: tomai e comei todos vós, né? Tomai e beber, ele ali estava falando para a igreja. Aqui eu não estou querendo fazer uma hermenêutica, e muito menos uma exegese, né? Particular, para que nós venhamos compreender. Não. É compreensão de praticamente de quase 100% de todos os teólogos reformados, né? Onde se garante, onde se fala que nós não estamos preocupados de como foi que Jesus prometeu, se iria transformar ou não. Sabemos que ele mandou, né? É uma ordem de Jesus: tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, né? Fazer isto em memória de mim. Daí nós sustentamos: onde há memória não há presença real. A presença mística, né? Espiritual, porque foi promessa de Jesus. Mas física, Jesus está no céu, queridos. Mas ele transcende, né? Jesus é transcendente. Sim, mas independente se ali vai ser ou não o corpo de Jesus, para nós não. Nós temos as razões
para não crermos que ali seja uma transformação. Nós preferimos ficar com aquilo que Jesus prometeu, é meio de graça. Nós precisamos nos alimentar do pão dos céus, Jesus. E no próximo vídeo nós iremos ver que o próprio Jesus, né, nós iremos pormenorizar a questão da forma de nós cremos, né? Mas já antecipando alguma coisa, Jesus vai dizer que o corpo e sangue não herdam o reino de Deus, os céus, e ele vai dizer que a carne, né, material, para nada serve. Qualquer alimento que você dele prove para alimentar o seu corpo, tirar as substâncias necessárias para o seu corpo, né, para o seu corpo, você vai entender que você se alimenta e aquilo que você comeu, você vai jogar fora, excreta, né? Excreta. Então, nós cremos, nós presbiterianos, reformados, a maior parte das igrejas reformadas, dentre elas a igreja reformada, né, advinda de João Calvino. Eu estou com um documento aqui que um grande amigo meu me cedeu, né, pastor Elisandro, as 3 formas de unidade das igrejas reformadas, né? É um documento muito bom, que é a Confissão Belga, são 3 documentos, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, né? Além dos nossos documentos, né? Catecismo menor, o breve catecismo, catecismo maior, Confissão de Westminster e outros documentos. Todos nós afirmamos que, e eu vou citar para vocês, vou pedir licença para ler, se encontra lá na pergunta de número 96 do breve catecismo de Westminster, onde diz assim, olha, é feita uma pergunta no catecismo: o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? O catecismo vai dizer que a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Pergunta de número 96 do breve catecismo do Westminster. Ok? Poderia pegar o catecismo, a própria confissão que eu tenho, o catecismo maior, mas aqui eu entendo que ela é muito mais clara do que é a ceia para nós. E quando Jesus, aqui eu volto para o texto onde nós lemos, né? Volto para o texto que nós lemos, ele vai dizer que Jesus, né? Eu peço para que você possa, se está com a sua Bíblia aberta, né? Você pode ir exatamente para os versículos 32 e 33. Aqui primeiro ele vai falar que lá dos versículos de 22 ao 27, né, vai mostrar qual foi a razão de muitos terem ido em busca dele. Muitos concorriam atrás de Jesus, iam em busca de Jesus para receber alguma coisa em troca dentre estes alimentos, porque era um povo que passava por necessidade, né? Não apenas necessidade cultural, mas necessidade
social, né? A fome existia, como em todos os tempos existem, e aqueles que eram mais carentes, mais pobres, iam em busca de Jesus, e Jesus se compadecia, alimentavam a eles, e Jesus vai dizer que eles iam por causa disso, não era pelo verdadeiro sentido real que deveriam ir, porque Jesus, ele é o verdadeiro pão que não se estraga, que não se corrói, que não se corrompe, né? Ele é o próprio alimento para a nossa fé. E nós iremos ver no próximo vídeo que ele é a palavra, né? A palavra é o verdadeiro alimento. A palavra, ele que é o Logos, é a verdadeira palavra e que nos alimenta através da sua palavra, a Bíblia, né? Então vai dizer, replicou Jesus em verdade, lá 32 e 33, replicou Jesus em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E ele vai dizer, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus foi que deu a vida ao mundo, através do seu sacrifício, né? A segunda coisa que Jesus vai mostrar, dos versículos de 32 ao 34, ele vai dizer que, é aqui o texto onde nós lemos, né? Que Moisés, lá no deserto, nos 40 anos que o povo estava no deserto, Deus em momento algum os deixou passar fome ou sede, por sinal que os calçava também, né? A sandália que eles usavam não estragaram, né? Como pastor? Rapaz, o Deus que criou o universo, criou o mundo, o Deus que criou o primeiro casal humano, que conhece a nossa estrutura, com certeza isso daí para ele é um nada, né? Usar uma sandália e não se acabar, é um milagre mesmo, né? Por mais que a ciência queira explicar, ela não vai explicar, né? Ok? Então Jesus vai dizer que ele é o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. E este pão do céu, ele é dado àqueles que o Pai o atrai para si. Por isso que Jesus, ele vai dizer que aqueles que comem deste pão, ou seja, se alimentam da verdade, ele é a verdade. Aqueles que se alimentam consubstancialmente dos ensinamentos de Jesus, jamais terão fome ou sede. E ele promete que no último dia o ressuscitará, né? Então, queridos, é interessante nós observarmos estas verdades. Então, para nós, reformados, nós não estamos interessados, né, em provar que ali o pão passou a ser o corpo de Jesus, ou o vinho passou a ser o sangue de Jesus. Nós estamos muito mais interessados em cumprirmos a ordem de Jesus. Ele diz, tomai e comer, tomai e beber. Ele diz, é bem verdade que ele também diz, né? Que aquele que não examina a si mesmo se torna réu. Obviamente, alguém que se aproxima da mesa do Senhor indignamente, sem crer, sem ter a fé fundamental, básica, de que Jesus de fato é o pão do céu, é o pão que nos alimenta, é aquele que nos dá fortaleza, é aquele que enviou o seu Espírito Santo para habitar em nosso meio. João 14 diz isso, né? Eu vou e não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito que do Pai procede. Aqueles que se aproximam sem ter esta consciência se tornam réus na sua própria consciência, né? E também do julgamento de Deus. Mas, querido, paro por aqui, 38 minutos, foi mais do que uma pregação, né? E próxima semana, com certeza, nós iremos continuar trazendo agora os textos básicos para que nós venhamos expor como de fato a igreja, nós presbiterianos e outros irmãos da igreja reformada, né? Nós somos reformados, nós cremos, ok? Não estamos aqui, deixando bem claro, não estamos aqui para denegrir a igreja de ninguém. Você crê como você acha que deve crer, irmão, né? Mas o que a palavra de Deus ensina é isto.
né? Porque a palavra de Deus nos orienta desta forma. E se a palavra de Deus, ela é a única regra de fé, o magistério apenas, não é que o magistério vá dar a interpretação correta, né? Até porque a Bíblia, ela responde ela mesma, né? Alguns textos que aparentemente não estão claros, né, os textos, lá na frente, em outros textos, vem elucidar. Então, um dos princípios hermenêuticos reformados é este, né? Que a Bíblia, ela responde a própria Bíblia. Então, queremos na próxima semana estarmos trazendo aqui outros textos para fundamentarmos ao que nós há pouco afirmamos aqui, né? De que nós participamos de uma forma celestial, né, da ceia do Senhor. E lá em Mateus 26, de 26 em diante, ele vai dizer, e desta forma em diante, não mais comereis ou bebereis até aquele dia, onde irei cear novamente convosco. Que Deus seja louvado, que você possa encontrar conteúdo, escreva, ponha as suas dúvidas, irei tentar esclarecer, estudar. Se eu não souber na hora, com certeza eu vou anotar e vou trazer aqui para podermos responder, ok? E que Deus seja louvado. Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo. Sim, aqui uma informaçãozinha. Nós estamos todas as quartas-feiras, 18h30, aliás, 19h30, 18h30 não, 19h30, estudando a Confissão de Fé de Westminster. E o expositor será o presbítero Lúcio Matos, estará levando o capítulo 9 para estudo, né, sobre o livre-arbítrio. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Não responda a mim não. Se você quiser responder, vá até o dia lá e responda a pergunta. Será que nós temos de fato livre-arbítrio? Né? Será que nós temos hoje condição de ter a nossa liberdade de fazermos o que queremos ou não, de nos aproximarmos ou não de Jesus? Não responda a mim, tá certo? Você é livre para responder. Eu vou te dar o endereço, se quiser estar conosco, será um privilégio, um prazer. Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631. Quarta-feira, escola doutrinária e oração. Fazemos o primeiro momento de oração, depois fazemos os estudos. O expositor será o presbítero Lúcio Matos, e ele vai ter o maior e enorme prazer de tê-lo conosco lá. E domingo, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical com o presbítero Assis, ok? Será um privilégio para nós termos também você na Escola Bíblica Dominical, que o presbítero Assis está trazendo um estudo sobre a soberania de Deus, uma revista muito boa, né? A Soberania Banida de Deus, foi baseada em um livro muito bom, eu tenho esse livro, você também é convidado a participar. E domingo, 18h30, nós temos o culto dominical, ok? O culto dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te sacie a fome e a sede, e que te faça um verdadeiro discípulo dele, e que também te abençoe do mais alto céus, do mais altos céus. Pastor Ronaldo, Papo Mais Que Reto.